como forma de reconhecimento, deixe seu like, isso ajudará a levar este conteúdo a outros usuários sedentos de conhecimentos. Capítulo 21. O Dom Quixote de La Mancha e os Rinas. Nota explicativa. Dom Quixote e Sancho, como homens representativos de dois mundos opostos. O simbolismo dos dois círculos do inframundo e do supramundo. A zona intermediária da vulgaridade humana. O desejado retorno à terra da Idade de Ouro. Ideais brancos e realidades negras. O grande pecado de Cervantes e de Shakespeare. O poeta iluminado e o místico iluminador. Cervantes, pai ou padrasto de Dom Quixote. A terceira parte que falta na obra, com a ascensão triunfal de Nosso Senhor Dom Quixote aos céus. Drama, mas não tragédia. O Tate-Tate, Foloncicos será inútil um dia para que o futuro Epimetel do Titã de La Mancha escreva a terceira parte da história deste e o liberte. O eterno símile da madeira de sândalo e do machado que a corta. Mérito e desgraça dos livros de cavalaria. Os embriagos, vestígios e demais caterva de seres que pululam nestes livros, existem de modo efetivo. O mundo astral e o físico. Lutadores silenciosos. As verdadeiras Dulcineias. Como e quanto a humanidade paga caro por seus erros nesse assunto. Os Sanchos Eternos. O banquete das zombarias. Projeção do mundo rim no mundo humano que opera a imaginação. Exemplos. O ensinado pela arte e o positivo que nos cerca. Dom Quixote e São Francisco de Assis. Os deuses de ontem são hoje nossos demônios. Fim da nota explicativa. No capítulo anterior, mencionamos que a célebre sátira de Cervantes em seu Dom Quixote, longe de destruir a incompreendida literatura cavaleiresca ou rina, a eleva e purifica. De fato, os dois protagonistas da obra, o cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, antes conhecido como um fidalgo engenhoso, e seu escudeiro Sancho Panza, o homem dos vivires práticos e positivistas, não são simples homens, mas representantes, um do reino do ideal e da justiça ao qual aspiramos, e o outro da triste prisão platônica da chamada realidade, na qual vivemos enredados em suas malhas de ilusão. E onde quer que esses dois homens vão, ali estão representados os dois respectivos mundos, o semi-animal de Sancho e o rina de seu senhor. Mais ainda, pode-se dizer que não há uma única linha na obra excelsa onde esses dois mundos não estejam em contraste e luta e contraste que podem ser adequadamente simbolizados matematicamente e biologicamente, o que não deve ser desprezado. Quando sobrepomos dois círculos iguais, um branco e outro negro, fazendo coincidir seus centros, na prática, os dois círculos são apenas um, mas se começamos a separá-los, três zonas distintas se demarcam imediatamente, uma branca crescente, outra preta crescente e uma zona comum a ambos, cinzenta e decrescente. A primeira simboliza o mundo rina do ideal, ou supramundo, a segunda, o submundo de uma chamada realidade animal, a terceira é, enfim, o mundo propriamente dito, a zona cinzenta intermediária ao nosso redor. O símbolo desses dois círculos, ou esferas, se falamos em geometria tridimensional, é constantemente realizado na natureza, seja na cariocinese celular, pela qual uma única célula se divide em duas, separando-se com estrita adesão ao simbolismo, seja em todos os outros crescimentos naturais, o do tronco arbóreo que bifurca em galhos, o dos filhos que se separam do lar ou célula social chamada família, o das ideias e partidos que frequentemente surgem de uma mesma ideia-tronco com duas tendências diferentes, que acabam sendo tão opostas e inimigas quanto o branco e o negro. Antes de começar a peregrina história, eram o tranquilo fidalgo Alonso Quijano, o bom, e Sancho Panza, seu vizinho. Dois homens cinzentos, comuns, sobrepostos, com toda a típica banalidade de sua aldeia manchega. Mas um dia, sobre a fértil terra da psique daquele, caiu uma semente rina, redentora, idealista, uma semente vinda de muito longe, como costumam vir todas, ou seja, da famosa literatura cavaleiresca, mãe de sonhadores e poetas, mal ajustados com a vulgaridade sanchopancesca da vida, escola de cavaleiros desse santo graal da virtude e de sua recompensa natural ou compensação neste ou em outro mundo. E imediatamente, o sóbrio fidalgo dos que tem lança em estoque, escudo antigo, cavalo magro e cão de caça corredor, e homem de compleição forte, magro de carne, seco de rosto, grande madrugador e amigo da caça, sente-se transfigurado e,
como símbolo do círculo branco, começa a separar-se de sua prístina e negra animalidade ociosa que vegeta como tantos na anônima aldeia, lançando-se impávido pelo mundo como um novo redentor cavaleiresco, contra os agravos que pensava desfazer, tortos que endireitar, injustiças que corrigir, abusos que melhorar e dívidas que satisfazer. Se assim fosse, o mundo, restituído à Idade de Ouro, da qual tão sublime elogio Rina faz em seu discurso aos cabreiros, aquele discurso que começa, Idade feliz e séculos felizes, veria se estabelecer como por encanto aquele reinado ansiado da verdade sem véus que uma vez imperou no mundo com o paraíso bíblico, a era de Rano Saturno romana, os campos elíseos, ou Dignis Fail, Ógmicos, a Valhalla, nórdica, o Éden, corânico, o Devashan, ou reino dos anjos, Ario, o Amenti, egípcio, o reino do Pai, cristão, o Sumerland, espírita, etc., reinado ao qual sempre aspiraram, com essa certeza infalsificável da luz interior, os místicos de todos os tempos. Mas ai! Que o símbolo dos dois círculos ou das duas esferas sobrepostas não é, infelizmente, um mero símbolo, mas uma verdade tão grande quanto trágica, a de que a lei natural ou o karma nos obriga, ao sair evolutivamente do mundo negro da vulgaridade animal para nos dirigirmos ao mundo transcendente ou Rina, a passar por um tempo de transição ou de crucificação intermediário entre aquele, do qual gradualmente nos afastamos, e este, ao qual tentamos voar com as asas do ideal divino. Não mais animais, nem ainda anjos, nos grita do fundo de nosso coração a lei, mas seres da transição, seres crucificados na cruz das duas tendências, velha e nova, homens, em suma. Por isso nascemos chorando, como quem se vê precipitado de um céu a um abismo, por isso chorando e lutando vivemos, sem que sobre a alma nem sobre a matéria, como pensares proceda, e é uma eterna batalha nossa vida, entre novos ideais brancos que lutam por vir à vida, e velhas realidades negras que não querem ainda ir-se. Que dores secretas não sofrerá a ostra antes de se desprender evolutivamente de sua valva, ou a crisálida até se ver estoliticamente despojada de seu capulo larval, ou a semente antes de se romper para a germinação? Que dores não simbolizam também entre nós todas as emancipações, sejam de homens, sejam de povos, sejam de ideologia, sejam de revolução? Não todo parto, no entanto, é com sangue, pois são incruentos os partos da água, e daqui que as revoluções sangrentas e dolorosas sejam evitáveis num princípio por uma evolução incruenta e doce. E neste ponto concreto, crítico, que caracteriza a vida do homem entre o animal e o Rina, está, em nossa opinião, o mérito principal da estupenda obra de Cervantes. Veja-a desde os mesmos começos desde seu prólogo, no qual, depois de aludir à cárcere platônica em que diz nasceu seu livro, lança uma efetiva invocação Rina ao perdido e ansiado paraíso, quando proclama que o sossego, o lugar apaziguado, a amenidade dos campos, a serenidade dos céus, o murmurar das fontes, a quietude, Rina, do espírito, são grande parte para que as musas mais estéreis se mostrem fecundas e ofereçam partos ao mundo que o colme de contentamento e maravilha. Mas Cervantes, bardo dos tempos modernos, rouxinou sem parar ao fechar a horrível noite da decadência espanhola depois de ter sido Espanha a soberana que brilhou em dois mundos, pecou, como todos os bardos, porque, sendo um imenso poeta, não se atreveu a dar um passo mais proclamando-se místico, e aterrorizado diante de sua própria concepção de homem crucificado por seus semelhantes, concepção que cria os Budas, os São Franciscos de Assis e os Cristos, se declarou em derrota, opôs à realidade. Da ilusão quijotesca cavalheiresca a ilusão da realidade Sancho Panzuna teve por louco o próprio filho que lhe não se atreveu, como homem escarmentado que pede, à maneira de Jesus no horto, que o anjo, se possível, afaste dele o cálice de fel e vinagre, e se declarou, ó, dor, não pai, mas padrasto de Dom Quixote, e o tratou, de fato, como tal padrasto, fazendo cair sob as estocadas yanguesas, as pedradas presidiárias daqueles mesmos a quem libertara, as brincadeiras macabras dos duques, os desprezos soberbos de conegos, padres e bacharéis, que o trouxeram em jaula e fecharam seu aposento de meditações e queimaram seus livros. Tal como fazia Cervantes, também os bardos gaélicos, rúnicos e gregos fizeram, pois depois de cantar o único digno de ser cantado, a idade de ouro perdida e o graal de sua reconquista cavalheiresca Rina, cuidavam de estabelecer um falso divórcio entre a verdade e a beleza, adicionando que eles cantavam coisas nas quais não acreditavam, nem mais nem menos que o desavergonhado Mefistófeles do Fausto cuida de terminar sua estonteante serenata a Margarida, soltando,
para apagar uma cética gargalhada que nos deixa frios. Assim, tendo o sublime manco que escrever um drama, o drama da crucificação do ideal e também da ascensão do ideal aos céus, escreveu uma tragédia, porque não soube emancipar-se, tampouco se emanciparia Shakespeare, sua alma gêmea. Dessa maldição semítico-grega da tragédia clássica, gênero filosoficamente imperfeito, digo, porque a tragédia não é senão metade de um drama cortado precisamente em seu nó, como fez Alexandre Ingórdio, quando não soube desatá-lo por essa quarta dimensão mística que permite desatar todos os nós dos dramas humanos sem tocar as duas pontas de seu ciclo. Assim também, a obra bipartida cervantina é uma obra arche-humana, uma obra limite, na qual a figura do protagonista Dom Quixote é totalmente destruída pela de Sancho, seu contraprotagonista, ou, se quiserem, seu complemento negativo. Falta-lhe, pois, uma terceira parte que um dia será escrita, na qual o cavaleiro Dom Quixote, o herói do evangelho humano da terra, depois de perseguido, crucificado, morto e sepultado, como Jesus, o divino herói da verdade verdadeira, suba também aos céus e habite neles pelo direito próprio de sua cavalheiresca e violenta conquista, como ele diz. Foi a primeira voz de sua consciência que inspirou a Cervantes esse temor que ele mostra no final de sua obra, quando já fez seu herói inimigo de Amadís de Gaula e de toda a infinita caterva de seu linhagem, pois, conhecendo sua loucura, ele os abomina, renegando assim de suas loucuras cordas idealistas, temor, dizemos, de que um dia venha, o escritor fingido e tosão que se atreva a escrever as proezas de meu valente cavaleiro, impossibilitado de fazer a terceira jornada, ou seja, que escreva a terceira parte das aventuras do fidalgo manchego sob o título de como Dom Quixote subiu aos céus e desceu depois de novo para realizar na terra seu ideal divino? Foi apenas sua justa ira contra o plagiador da primeira parte do Quixote que, ao contrário, o moveu a se expressar assim? Se foi o primeiro caso, por mais maravilhosamente escrita que esteja a obra, Cervantes não teve desculpa, aliás, todo o inestimável mérito dela está expresso pelo provérbio hindu da madeira de sândalo que perfuma o machado que a corta. Cervantes, irônico, cético e profundamente desiludido de todos os ideais do mundo, teria sido o machado cortador, e a madeira de sândalo os próprios livros de cavalaria que, cortados e tudo, tornariam seu livro imortal. Porque os livros desse tipo, como acreditamos ter demonstrado no capítulo anterior, não eram, apesar da opinião comum, para serem tratados assim. É certo que, tomados ao pé da letra que mata, poderiam parecer uma série de disparates, e uma série efetiva de disparates foram não poucos deles, especialmente os últimos. É certo que no mundo físico não há fantasmas, nem embriagos, nem vestígios, nem cavaleiros que socorrem outros à distância de milhares de léguas, nem encantamentos, nem serpentes rugidoras em lagos ferventes de enxofre, etc., etc., mas no mundo do astral ou do emocional, realmente existem. O jovem galante, altruísta, cheio de elevados anseios em direção ao ideal de um futuro em benefício de seus semelhantes, o jovem que, lendo a história dos grandes gênios ou rinas, seus predecessores, quer legitimamente emulá-los com aquele "eu também sou pintor", do clássico mestre da Idade Média, e que, no auge de sua carreira, quando menos espera, cai sob a garra de uma paixão funesta, de um ideal falso que talvez o leve até ao crime, não pode ser dito que caiu em um encantamento fatal, que talvez o aprisione pelo resto de sua vida? O homem maduro que, após uma luta titânica para realizar um ideal redentor, finalmente o vê realizado, ou pelo menos lança bases firmes para a realização futura, poderia contar o número de fantasmas tentadores ou aterrorizantes, os embriagos perversos, os vestígios tremendos que antes venceu? Alguém ousaria contar também o número de homens, cavaleiros andantes ou não de um ideal, a quem outro cavaleiro andante, também separado dele, não apenas por milhares de léguas terrestres, mas também pelo abismo que o tempo abre entre os que já morreram e os que ainda vivem, socorre e salva o outro na forma do livro que deixará escrito? E que mais serpente bramadora também do que esse Proteu da tentação em todos os aspectos, que nos cerca como leão buscando a quem devorar, segundo a frase evangélica. O mundo astral e da paixão é infinitamente maior, mais sagrado e mais real do que o cretino mundo físico desses homens céticos que nascem, crescem, se reproduzem e morrem,
de acordo com essa história natural ímpia que se atreveu a colocar entre os irracionais o ser dotado de razão, de responsabilidade e de livre-arbítrio, e nesse tão vasto quanto ignorado mundo existem lutadores silenciosos mais corajosos que o Cid, mais conquistadores que Sesostris, Dário, Alexandre, Cortês ou Pizarro, assim como existem e sempre existirão escritores veneráveis capazes de erguer todo o mundo com a ponta de sua pena, porque essa pena é a alavanca mesma que Arquimedes reclamava, e cujo fulcro ansiado é a rocha viva de uma fé sincera nesse Cristo interior ou Atma de nossa consciência, consciência que é consubstancial à consciência universal do cosmos, ou Anima Mundi, e os livros de cavalaria, pelo menos os primeiros, como mencionamos anteriormente, são como todos os livros religiosos, livros do astral, do supramundo Rina, não livros do físico. O mal esteve, como sempre, em sua divulgação entre pessoas incapazes de entender, muito menos de desvendar seus simbolismos, pois sua linguagem ia de alma para alma, não de ouvido para ouvido. Seu texto, como tantos outros textos religiosos, eram parábolas, não fatos, imagens, não coisas tangíveis. Seus heróis não eram iniciadores em guerras humanas, mas discípulos, kshatriyas, de um ideal, e suas respectivas damas não eram damas de carne e osso. Dom Quixote mesmo, mal viu uma vez Dulcinea em sua juventude, na qual ele encarnou, no entanto, o ideal de sua alma, um ideal que, como todas as almas, segundo a frase evangélica, carece de sexo. Mais ainda, e até Helena de Troia, como a Helena de Apolônio de Tiana, ou como a Isel de Tristão, não eram mulheres históricas reais, como nossa triste necromancia tenta nos fazer crer, mas mulheres símbolos,